que nos assistem. Estamos aqui, eu, Frederico Costa, professor da Universidade Estadual do Ceará, um dos coordenadores do GEPOST. Estou aqui com a presença do historiador Érico Cardoso e vamos falar de um tema muito importante para a luta dos trabalhadores. Em dezembro de 2021, agora recente, fizeram 30 anos da derrocada, do fim, da queda, da desestruturação da União Soviética. Então, é um fato muito importante, inclusive até vários liberais, anticomunistas, chegam a dizer que o século XX começou em 1917 com a Revolução Russa e terminou em 1991 com o fim da União Soviética. Né? Quem quis isso foi um dos grandes intelectuais da direita brasileira, né? Economista da ditadura, que fez uma autobiografia cujo nome era Lanterna na Popa, né? Que era, meu nome não me vi agora, o apelido dele era chamado de Bob Fields, né? E tão ligado ao imperialismo norte-americano ele era, certo? Então, a primeira pergunta, que eu acho que nessa nossa atividade agora, né, que é uma atividade também de formação teórica, né, compreender os fenômenos, né, os acontecimentos históricos, os fenômenos sociais, a primeira pergunta que eu faço ao Érico Cardoso é o que era realmente a União Soviética. Uns dizem que era o império do mal, outros dizem que é uma forma de social imperialismo, outros dizem que é uma forma de capitalismo de Estado, outros dizem que era um socialismo real, mas, de fato, concretamente, como é que você identifica o que era, né, a União Soviética? Né? Isso que se iniciou em 1917 e que se desestruturou, né, deixou de existir em 1991. Certo. Tá me escutando? Estou sim, pode falar. Muito bem, muito obrigado, Frederico Costa, e aos demais companheiros do GEPOST por terem feito o convite para a gente fazer esse diálogo. Considero que esse é um debate fundamental para a militância de esquerda hoje. Muitos militantes de esquerda não têm como perspectiva militante, não têm a confiança, a certeza de que sua atividade militante resultará numa transformação social profunda, resultará numa revolução social. Muitos se contentam em acreditar que vão mudar o mundo, tornar o capitalismo um lugar menos insuportável, um sistema social menos insuportável para viver, e porque também a última revolução social, a última derrota do imperialismo, que resultou num Estado controlado pelos trabalhadores, que resultou na derrota do imperialismo e do capitalismo no plano nacional, né, foi a grande vitória do Vietnã em 1975. Daquele acontecimento até os nossos dias, ou seja, de 1975, né, com a vitória dos comunistas vietnamitas em Saigon e derrota do país mais poderoso da Terra, né, do império mais poderoso já existente na face do planeta, de derrota dos Estados Unidos da América, daquele momento até os nossos dias já se passaram 47 anos. Em algumas gerações nasceram e pereceram sem ver na sua história uma derrota que levasse não só a derrota do imperialismo, que aconteceu a situações de conflito da luta de classe em que foi derrotado o imperialismo, como
no Irã em 1979, na Nicarágua em 1979 também, agora mais recentemente na Síria, o imperialismo fez de tudo para derrotar o governo do Assad. E houve outras derrotas do imperialismo, mas nenhuma dessas derrotas que eu mencionei mais recentemente, em comparação com a vietnamita, expropriou, além de derrotar o imperialismo, expropriou a burguesia como classe social. A última situação em que isso aconteceu foi com a grande vitória de um dos países mais pobres da Ásia sobre o país mais rico do planeta, aquela batalha de Davi contra Golias, que foi em 1975. De lá para cá se passaram 47 anos, e essas gerações elas não viram nenhuma situação parecida, e muito pelo contrário, pelo que nós vamos ter como centro da discussão, que são os 30 anos do fim da União Soviética, o que se viu desse período para cá foi só uma ofensiva, principalmente uma ofensiva ideológica anticomunista. E quando os bolcheviques realizam a Revolução de 1917, eles viviam uma situação não mais confortável que as atuais gerações nossas, muito pelo contrário. A primeira tentativa de tomada do poder pela classe trabalhadora, a tentativa que houve uma tomada de poder pela classe trabalhadora e a consolidação por alguns dias, semanas, 72 dias, foi a Comuna de Paris. Já pela primeira vez, a classe trabalhadora realiza um governo próprio. E a Comuna de Paris aconteceu em 1871. Ela foi massacrada fisicamente, mais de 30 mil pessoas foram assassinadas, quando, depois desses dias de governo da classe operária, os primeiros da história, a burguesia, a contra-revolução toma o poder e esmaga a revolução. E esmaga para dizer, daqui para frente, essa história de socialismo ela está extinta da face da terra. Alguém deve ter havido mais de um Fukuyama daquela época dizendo que ali era o fim da história. Essas ilusões desses bárbaros loucos socialistas de quererem fazer outro tipo de sistema social estava liquidado. E entre 1871, ou seja, essa ideia anticomunista, antissocialista, ela vigorou durante de 1871 até a Revolução Russa. E os revolucionários russos, eles conviviam com essa ideia, de que a ideia da revolução, a última tentativa, tinha sido exemplarmente massacrada. E também tinha acontecido a carnificina da Primeira Guerra Mundial, onde os países do globo, né, cada burguesia jogava o seu proletariado para matar o proletariado do outro país com a ajuda dos partidos socialistas de então. Excepcionalmente, a Rússia tinha passado pelo que era chamado o ensaio geral, que foi a Revolução de 1905, que também foi derrotada. Mas então aí eu queria entrar na história de que foi a União Soviética, né? Eu fiz esse preâmbulo para comparar, porque nós vivemos de 1975 até o ano de 2022, 47 anos sem uma revolução socialista que derrote o imperialismo e ainda expropria a burguesia como classe social. Ou seja, nós estamos há 47 anos sem uma revolução social. E entre 1871, né, curiosamente, né, eu não sou numerologista, não acredito nas coisas assim, mas entre 1871 e 1917 foram 46 anos em que também não aconteceram revoluções sociais depois da primeira tentativa massacrada, que foi a Comuna de Paris. Então, o acontecimento da grande Revolução Bolchevique vai completar agora, em 2022, um século e 5 anos, 105 anos, ele ocorreu no dia 7 de novembro de 1917, e foi o maior passo dado pelos trabalhadores em toda a sua história de luta contra as classes dominantes. E esse passo fundou pela primeira vez na história o primeiro Estado dos trabalhadores. Ele se chamou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. O primeiro Estado, porque aquela primeira tentativa, que foi a da Comuna de Paris, governou só sobre a capital francesa, e não sobre o conjunto do Estado francês. E teve uma breve vida. Essa revolução bolchevique, a Revolução de 1917, foi possível pela fusão entre a consciência teórica dos objetivos estratégicos da luta e os próprios trabalhadores em luta contra a guerra entre as grandes nações burguesas, a Primeira Guerra Mundial, contra o imperialismo, contra o latifúndio e contra o capitalismo russo.
essa consciência foi adquirida pelos dirigentes da luta que estudaram e compreenderam as experiências das lutas anteriores, inclusive o fracasso de 1905, aprendendo com os erros e também com os acertos das lutas anteriores. Os principais dirigentes desse partido bolchevique, que tomou o poder de uma forma revolucionária em 1917, foram Lenin e Trotsky. Organizados neste partido, os trabalhadores tomaram a força dos representantes, ou seja, dos patrões, o poder político e seus locais de trabalho. Por que esse partido se chamava bolchevique? Esse partido se chamava bolchevique porque bolchevique em russo significa maioria. E a maioria desse partido se separou da minoria porque a minoria queria um partido frouxo para conciliar com a burguesia. E a maioria queria um partido, a maioria, os bolcheviques, queriam um partido radical, forte e centralizado para derrotar os patrões de forma decisiva e expropriá-los. Eu me referi que em 1905 foi um chamado ensaio geral para a Revolução de 1917. 1905 foi um ensaio geral porque também apresentou a luta dos trabalhadores, a luta histórica dos trabalhadores, não só a russa, mas apresentou um modelo que até então não existia, nem existiu na própria Comuna de Paris. Um modelo de gestão, de Estado, de construção de um novo tipo de Estado que nada tinha a ver com o Estado capitalista anterior. Né? O modelo foi baseado, por isso, não das repúblicas socialistas soviéticas, porque soviets em russo, conselho popular. O Conselho Popular é a forma de representação dos trabalhadores em local de trabalho. E eles foram criados nessa Revolução de 1905. Então, a Revolução foi fracassada, mas deixou um legado de uma experiência de organização dos trabalhadores superior ao que existia até então, que eram associações, sindicatos, etc. Isso o patamar de organização política dos soviets é um patamar superior à luta econômica imediata e propiciou uma nova forma de estrutura de governo dos trabalhadores, de duplo poder e governo dos trabalhadores. Em cada fábrica, né, em cada repartição, em cada guarnição do exército, era eleito um representante político daqueles que estavam ali naquele local de trabalho, parecido com o que hoje se elegem os cipeiros e os delegados sindicais, para um grande conselho que representaria todos daquele local de trabalho. Estes soviets discutiam e aprovavam os assuntos dos interesses dos trabalhadores. Essa é a verdadeira democracia operária. Para concluir esse ponto sobre o que foi a União Soviética, eu queria citar um breve trecho de um revolucionário russo que, junto com Lenin, né, foi responsável, inclusive, pela tomada do poder, né, pelos trabalhadores, para coordenar o Comitê Militar Revolucionário que tomou o poder do governo provisório em outubro de 1917, né, que foi o Leon Trotsky. E o Leon Trotsky, ele não só ele foi responsável por essa tarefa histórica, como também foi responsável por dirigir e construir pela primeira vez um exército de trabalhadores que tivesse outras características que o exército regular burguês, que fosse um exército regular, não fosse só uma guerrilha, mas que fosse um exército dos trabalhadores para manter o poder até então conquistado pela Revolução. Isso já chamou o Exército Vermelho, o Grande Exército Vermelho. Então, Trotsky dizia o seguinte: a União Soviética é uma sociedade intermediária entre o capitalismo e o socialismo, na qual ele dava 9 características, né, determinações, mais apropriadamente falar, do que seria aquela sociedade nascida da Revolução Bolchevique. A primeira dessas 9 determinações seria que as forças produtivas são ainda insuficientes para conferir à propriedade de Estado um caráter socialista. Portanto, foi uma revolução social, mas as forças produtivas não tinham se desenvolvido a ponto ainda de que a gente pudesse dizer que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fosse já um Estado de caráter socialista. B. A propensão para a acumulação primitiva nascida da necessidade manifesta-se através de todos os poros da economia planificada. Embora ocorresse, distinto da anarquia da produção capitalista, uma economia planificada que gerasse todo um Estado,
né, havia uma propensão à acumulação primitiva que sabotava, que dilapidava o impulso que a planificação dava. Por quê? Porque foi realizada uma revolução num país extremamente atrasado. C. As normas de repartição de natureza burguesa se encontravam na base da diferenciação social. As normas de repartição geraram uma burocracia que eu vou falar nos pontos seguintes. D. O desenvolvimento econômico melhorando lentamente as condições dos trabalhadores contribuíram para uma rápida formação de uma camada de privilegiados. Ao mesmo tempo, ou seja, são todos elementos contraditórios. Ao mesmo tempo que o desenvolvimento econômico catapultou, melhorou enormemente as condições de vida daquela população que vivia sob o czarismo anterior, sobre o elo mais fraco da cadeia de dominação capitalista sobre os trabalhadores, embora houvesse esse desenvolvimento econômico, também esse desenvolvimento econômico possibilitou uma diferenciação social e a criação de uma burocracia de trabalhadores privilegiados. Essa burocracia, se referindo à burocracia, explorando os antagonismos sociais, tornou-se uma casta incontrolável, estranha ao socialismo. F. A Revolução Social, traída pelo partido governante, que já foi uma deformação do partido bolchevique que realizou a Revolução, vive ainda nas relações de propriedade e na consciência dos trabalhadores. Ou seja, a Revolução foi traída, houve uma revolução social, e dentro da Revolução Social houve uma revolução, uma contra-revolução política, por essa burocracia que se apoiou justamente no fato de que a Revolução estava isolada no plano internacional, porque a Revolução Alemã foi massacrada com o massacre da Revolução Alemã de 1918, ou seja, um ano depois da Revolução de 17, os revolucionários Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht tentaram realizar uma revolução alemã, mas na Alemanha, o embrião dos nazistas, mais associado aos sociais-democratas alemães, traíram a revolução e massacraram os revolucionários espartaquistas em 1918. E esse isolamento político, que foi consolidado pelo isolamento político, quando também a Revolução Chinesa de 1927, foi derrotada por uma aliança equivocada entre os comunistas e os nacionalistas chineses, esse processo todo gerou um isolamento. As outras revoluções não aconteceram naquele momento, houve um isolamento da Revolução Russa. Esse isolamento ele começa pela própria traição que a social-democracia faz na Primeira Guerra Mundial, aliando-se à sua burguesia e sabotando o internacionalismo proletário, e esse isolamento vai se consolidar na medida em que as revoluções são massacradas, em que a burguesia aprende com a experiência da Revolução Russa e evita uma revolução que, nas palavras de Lenin, poderia ser muito mais importante e poderosa, que foi a Revolução Alemã. O que a burguesia fez, que a burguesia não conseguiu fazer, foi matar Lenin e Trotsky, os principais dirigentes revolucionários do bolchevique, ela fez na Alemanha. E depois massacrou a nata dos revolucionários comunistas chineses em 1917, que também já estavam construindo processos soviéticos em Xangai e em Cantão. Então, eu estava me falando que o ponto F, que Trotsky destaca como as características da sociedade da União Soviética, ele falava: a revolução social traída pelo partido governante vive ainda nas relações de propriedade e na consciência dos trabalhadores. Relações de propriedade significam que são as relações de expropriação da burguesia, que a burguesia, a classe burguesa, a dona proprietária dos meios de produção, ela não existia mais a partir de 1917 na União Soviética. Novas relações de propriedade haviam nascido com a expropriação da burguesia enquanto classe social. E na consciência dos trabalhadores, porque a consciência dos trabalhadores que tinham lutado contra o czarismo, contra a guerra, contra a fome e a miséria, e derrotado seus capitalistas e construído aquele Estado operário. Então ela vivia naquele momento com aqueles trabalhadores. Isso demonstra, isso nos coloca também um elemento muito importante, porque é diferente o sentimento de defesa da revolução entre a primeira geração revolucionária e as demais. Isso explica, de certo modo, que nós vamos poder conversar depois, por que as gerações atuais,
ou as gerações de 1900, da década de 80, onde aconteceram os processos contra-revolucionários no leste europeu e na União Soviética, porque essas gerações não defenderam a revolução e as conquistas revolucionárias desses países. Mas nós vamos tratar isso mais adiante. Por quê? Porque na consciência desses trabalhadores não estava, nessa geração, não estava consubstanciada a defesa da revolução. Não estava colocado ali para eles, eles não tinham passado pelo período de defesa da revolução. O inimigo central deles, o inimigo imediato deles não era o capital, era a burocracia opressora que os oprimia durante várias décadas. G. A evolução das contradições acumuladas pode conduzir ao socialismo ou fazer recuar a sociedade para o capitalismo. H. A contra-revolução em marcha para o capitalismo deverá quebrar a resistência dos operários. E o nono ponto, os operários, dirigindo-se para o socialismo, deverão derrubar a burocracia. A questão será definitivamente resolvida pela luta das duas forças vivas na arena nacional e internacional. De certo modo, essa batalha se realizou no período de 89 a 1991, particularmente nos países que realizaram revoluções ou processos de expropriação da burguesia em 1917 e também no pós-guerra na Europa e no mundo eurásico. Né? Então, para responder o que foi a União Soviética, como ela nasceu e como ela se degenerou, eu queria pontuar esses elementos. Fred. Érico, muito obrigado, muito esclarecedor. Né? Então, a União Soviética nunca foi socialista e também não era capitalista. Era um regime, era uma estrutura social intermediária, que era dominada pela burocracia. Né? Então, isso é uma coisa muito importante que vai depois implicar em outras questões. Então, a União Soviética era uma definição clássica, né? Um Estado operário degenerado. Né? Um Estado operário porque expropriou a burguesia. Né? Expropriou a burguesia e desenvolveu, de certa maneira, as forças produtivas. Agora, por que, certo, a União Soviética caiu? Né? Inclusive, eu vou retomar aqui uma coisa que eu disse, o autor que eu citei logo no início, o pensador conservador, liberal, é o Roberto Campos. E o Roberto Campos diz aqui, à guisa de prefácio na sua autobiografia, Lanterna na Popa: já vivi 3/4 de século, e vivi mais que um século, pois este século XX começou tarde e termina antes do tempo. Começou a rigor em 1917, ano em que nasci, quando tonitruavam os canhões de Champagne na Champagne, em Flandres, e desabava mundialmente a velha ordem, com a eclosão da Revolução Comunista. Terminou em 1989, com a queda do Muro de Berlim e o colapso do marxismo-leninismo. Né? Então, é um grande inimigo do socialismo, do comunismo, reconhece a importância que foi a expropriação da burguesia pela Revolução Russa. Então, Érico, por que em 1991 não foi dado um passo à frente, no sentido dos trabalhadores se desvencilharem da burguesia e avançarem para o socialismo, e foi dado um passo atrás? Né? Ou seja, houve um recuo, um processo de restauração da União Soviética. Como é que você vê isso? Muito bem. Esse adversário nosso, não foi o Campos? Roberto Campos. O velho Roberto Campos. Esse adversário, ele fez uma pontuação interessante. Ele constata, provavelmente, como ele não é materialista nem dialético, ele também não trabalha com as ferramentas que nós trabalhamos para explicar o fenômeno que aconteceu. Eu queria só pontuar, antes de explicar por que caiu, queria pontuar que houve uma revolução social
existem revoluções sociais e revoluções políticas. Em 1917 houve uma revolução social, em 1991, 74 anos depois, houve uma contra-revolução social. Nesse meio caminho, né, logo nos primeiros anos, depois da tomada do poder pelos trabalhadores, pela pressão externa, bloqueios e uma série de elementos que eu já comecei a falar aqui, houve uma contra-revolução política. Revolução social é aquela que muda a classe social dominante. Revolução política é aquela que muda o regime político dentro do sistema social estabelecido naquele país. Então, em 1924 e 27, principalmente pelo isolamento da Revolução Socialista, houve uma contra-revolução política dentro da Revolução Social. O fato de ter acontecido essa contra-revolução política por uma burocracia que passou a governar o país até 1991, não significa que o país voltou a ser capitalista. Simplesmente o regime político, né, que era dirigido por essa burocracia, não correspondia aos soviets dos primeiros tempos, nem ao governo de Lenin e Trotsky no primeiro momento. Né? Então, por quê? Então, a explicação de por que caiu, ela nasce no ponto de partida da explicação de por que a União Soviética caiu em 1991, porque essa experiência que o Roberto Campos fala que foi justamente que marcou o século XX, foi inaugurado em 1917 e foi fechado em 1991, né? Por que essa burocratização levou a esse processo? Né? Por que foram burocratizados o que o Fred muito bem assinalou como um Estado operário? Né? Depois da Revolução, uma coalizão de 14 países invadiu a União Soviética em apoio ao contra-revolucionário Exército Branco, que era o exército da burguesia. Trotsky, como eu disse, constituiu o Exército Vermelho, a burguesia constituiu o Exército Branco, que teve a ajuda de uma coalizão de 14 países. Você a gente já escutou muito essa palavra desde a guerra do Iraque. Aliás, pelo menos na guerra do Iraque, essa atual geração de militantes, ela sabe que houve uma coalizão de países que invadiu o Iraque para esmagar o país, matar o Saddam Hussein e transformar o Iraque numa colônia. Houve uma coalizão de vários países também na intervenção na Líbia, né, recentemente. Agora, uma coalizão da OTAN, né, cria uma guerra contra a Rússia. Então, logo que os bolcheviques tomam o poder, se organiza no ano seguinte uma coalizão, né, de 14 países em apoio ao Exército Branco. Essa coalizão tinha os Estados Unidos, tinha a França, tinha o Japão, tinha a Inglaterra, 14 países burgueses que iriam esmagar a pátria dos soviets. E impuseram um bloqueio econômico sobre a União Soviética e realizaram a guerra desde 1918 até 1921. E essa guerra, o imperialismo e os capitalistas, e essa coalizão de 14 países perdeu. O Exército Vermelho, composto pelos melhores e mais dedicados trabalhadores, e que, como eu disse, foi criado pelo Leon Trotsky, venceu a guerra civil, mas o esforço de guerra realizado pelo Exército Vermelho e pela linha de frente, pelo que existe, a vanguarda, a nata dos trabalhadores russos, essa linha de frente ela foi exaurida. A guerra exauriu os melhores, vários dirigentes soviéticos, como acontece com várias revoluções. Né? A Revolução Cubana também teve grandes dirigentes que morreram nas primeiras batalhas porque faz parte da luta, faz parte da guerra civil. Então, é uma vitória, mas que tem seu custo. Então, no esforço de guerra, esse esforço de guerra que venceu os 14 países, venceu o Exército Branco, venceu a contra-revolução, fez triunfar e consolidou a Revolução Social, exauriu ainda mais um país que já tinha saído da Primeira Guerra Mundial. Em tais condições, as massas também estavam esgotadas. Não era só os dirigentes, a vanguarda que estava esgotada. Todos aqueles lutadores sociais e os trabalhadores estavam esgotados porque saíram da Primeira Guerra Mundial e entraram na Guerra Civil. Nesse momento, e nesse processo, justamente que os melhores bolcheviques e que os trabalhadores estão esgotados, nesse momento ascende ao poder essa burocracia que nós tratamos aqui, essa burocracia estatal, que sob o comando de um sujeito chamado Joseph Stalin, realiza a depuração
e o extermínio dentro do partido contra os homens que dirigiram a revolução. A própria companheira de Lenin, Krupskaya, ela fala, não sei exatamente se foi em 1926 e 27, ela disse: se Lenin tivesse vivo, ele estava preso hoje. Né? Ela se refere à situação, deixa eu ver se eu acho aqui, bom, está aqui. Em 1926, Krupskaya dizia aos oposicionistas, ou seja, aos que se opõem à burocracia stalinista, aos oposicionistas de esquerda, ela dizia o seguinte: se Lenin fosse vivo, estaria certamente na prisão, em 1926. As previsões e as apreensões de Lenin encontravam-se ainda frescas na sua memória, e ela não tinha ilusões quanto à força para se opor aos ventos e às correntes contrárias à história. Muito bem. Então, em tais condições, que as massas estavam esgotadas, né, que acendeu essa burocracia, o Lenin tinha morrido em 1924, e milhares de operários e bolcheviques, incluindo o próprio Trotsky, foram executados. O Trotsky, por final, primeiro foi exilado no Cazaquistão, em Alma-Ata, e logo depois da derrota da Revolução Chinesa. Vejam que a derrota das revoluções mundiais fortalece a burocracia. E o Trotsky, depois de exilado no Cazaquistão, depois de exilado em uma ilha turca, em Prinquimpo, depois de exilado na França, depois de exilado no México, finalmente um agente da KGB, na verdade na época chamava GPU, Ramon Massadeh, executa o Trotsky, ou seja, executa o último dos principais dirigentes, e talvez, na verdade, o segundo principal dirigente da Revolução de 1917. Stalin já tinha, antes de matar Trotsky, já tinha executado, exterminado o Comitê Central Revolucionário Bolchevique. Então, em nome do marxismo-leninismo, mas degenerando e prostituindo completamente a tudo que o marxismo-leninismo defende, como o internacionalismo proletário, a burocracia stalinista proclamou a coexistência pacífica com o imperialismo. O Stalin, primeiro o Stalin fez acordo com Hitler, depois o Stalin fez acordo com os aliados, e o Stalin anulou, extinguiu a Terceira Internacional criada por Lenin. Estabelece uma política de coexistência pacífica com o capitalismo mundial e cria a ilusão reacionária de que é possível criar um socialismo no seu país. Bom, essa política stalinista de derrotar de buscar uma aliança com o capital internacional e derrotar os revolucionários dentro da União Soviética, e inclusive de derrotar as tentativas de revolução em outros países, de sabotar, né, ela tem um custo muito grande, que foi a ascensão da extrema-direita radical do capitalismo, mais conhecido como fascismo italiano, em 1922, e o nazismo alemão, que ascende ao poder em 1933. Mas isso é derivado de toda uma política do stalinismo, primeiro, de não construir frente única para esmagar, com o socialista, para esmagar, para não dar nenhuma liberdade de expressão aos fascistas. Os stalinistas se recusaram a isso. Né? Tinha uma política que tem um artigo muito bom, inclusive, do companheiro Fred, que justamente se refere ao terceiro período do stalinismo. Nesse terceiro período é uma política sectária de se negar a fazer de frente única para impedir o florescimento, a ascensão da extrema-direita nazista e fascista. Né? E essa política depois também teve continuidade interna, que foi esmagar a nata do Partido Bolchevique através dos processos em Moscou na década de 30. E, por fim, como eu já falei, o assassinato do Trotsky. A União Soviética, né, apesar dessa burocratização, ela tinha conquistas revolucionárias, como o pleno emprego, a saúde, a educação gratuita, pública, a moradia, a educação, os transportes eram assegurados pelo Estado. E essas conquistas revolucionárias exerciam uma enorme influência e admiração sobre todos os povos explorados e oprimidos do planeta. Apesar das ilusões da burocracia nos acordos diplomáticos que estabeleceu com Hitler, a burocracia Stalin fez acordos com Hitler, acreditando que era possível estabelecer uma convivência pacífica com o nazismo. Foram as massas soviéticas
que esmagaram a pior ameaça que a humanidade já sofreu, que foi justamente o nazismo. Foram as massas soviéticas que venceram o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E o nazismo dizia abertamente, Hitler dizia abertamente, nosso principal inimigo é o comunismo. O principal esforço de guerra do nazismo foi para primeiro massacrar o comunismo internamente e depois esmagar a União Soviética. É bem verdade que foram executados 6, 7 milhões, vários milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, mas foram executados 20 milhões de russos e comunistas. Né? Então, a carnificina foi principalmente contra o comunismo. O nazismo foi criado para esmagar o comunismo. Todavia, também o nazismo foi vencido pela autoridade que a União Soviética tinha sobre as massas do planeta, foi vencido pela força do povo russo, que pagou duramente pelos erros, inclusive erros militares do stalinismo, mas, apesar de tudo isso, esse povo, a União Soviética, foi a principal vitoriosa que derrotou a Operação Barbarossa, que foi a operação de invasão da União Soviética pelo nazismo, e evitou ser esmagada pelo nazismo e esmagou o nazismo e varreu o nazismo e as tropas de Hitler até Berlim. Então, isso foi uma das principais vitórias da classe trabalhadora no mundo, porque se o Hitler tivesse vencido a guerra, e não venceu, como eu disse, pela União Soviética, o mundo era outro. O imperialismo, ele tinha como aliado, né, o nazismo. E o imperialismo teria uma versão nazista dominando toda a Europa se não fosse derrotado pela União Soviética. Depois da Segunda Guerra Mundial, o imperialismo se tornou mais profundamente parasitário e destrutivo, apesar da derrota do nazismo. A corrida armamentista, a aposta na economia destrutiva, produziu um efeito inverso nos Estados Unidos e na União Soviética. A economia de guerra, que tirou os Estados Unidos da crise de 1929, a corrida armamentista gerou um novo tipo de economia para o imperialismo, ou seja, a economia de guerra. Produziu uma mercadoria capaz de o Estado comprar, ou seja, os empresários que produziam essa mercadoria tinham suas mercadorias asseguradas, venda assegurada, porque o Estado, endividando-se, compraria, e a guerra permanente virou a política permanente do imperialismo, ou seja, aposta em forças destrutivas. Se isso era vantajoso, lucrativo e tirou o imperialismo desde a Segunda Guerra Mundial, da crise econômica nascida em 29, para a União Soviética, que não... Isso é outra demonstração que a União Soviética era um modo de produção bem distinto do capitalismo. A União Soviética se exauria tentando acompanhar o imperialismo na corrida armamentista. O armamentismo, ao destruir as forças produtivas, dinamizava a economia imperialista, queimando o capital constante e reduzindo os efeitos da crise de superprodução e da queda tendencial da taxa de lucro. Mas, por outro lado, do outro lado da fronteira, ou seja, na União Soviética, na economia do Estado operário, isolado pela política também pela política do socialismo em um só país da burocracia stalinista, a corrida armamentista contribuiu fortemente para exaurir a economia da União Soviética e dos países do chamado Pacto de Varsóvia, pavimentando o caminho da restauração capitalista. Descobrindo isso, o imperialismo fustigou, na década de 80, patrocinou e fustigou a uma guerrilha fundamentalista islâmica, os guerreiros mujahidins, no Afeganistão, provocando a exaustão econômica da União Soviética durante a década de 80. E essa exaustão econômica leva, durante toda essa década, a União Soviética a botar muito dinheiro para tentar evitar que na sua fronteira, ali no Afeganistão, os Estados Unidos plantassem aquele Estado, um Estado islâmico fundamentalista, e isso exauriu a União Soviética, que chega até o final da década de 80 bastante exaurida. Esse é um processo que leva à decadência final do regime controlado pela burocracia stalinista, que já não era mais, não se reivindicava stalinista, tinha já se transformado em khrushchevista, mas isso é uma outra história. Fred? Aqui, só um instante. Que o meu mouse está meio ruim. Érico, muito bem, você explicou muito bem essa questão
da decadência, né, da degeneração da Revolução Russa e do processo de restauração. Mas eu queria que você adentrasse mais um pouco, porque foi um processo de ruptura cheio de contradições. Você teve o Gorbachev com a sua política restauracionista, mas houve um salto com Yeltsin, que era claramente pró-imperialista. Houve uma tentativa de reação ao Yeltsin, e isso foi um divisor de águas, né, dentro das correntes que acompanhavam a luta de classes na União Soviética, né, onde um setor se alinhou na defesa do Yeltsin, outro setor se colocou nem Yeltsin, nem os golpistas, né, e uma minoria de correntes se colocou contra o Yeltsin a favor dos golpistas. Eu queria que você colocasse como é que você vê essa dinâmica, né? E se, claro, o Gorbachev não foi progressivo, o Yeltsin foi progressivo, e os golpistas eram progressivos, né, no sentido de que se eles conseguissem dar o golpe no Yeltsin, né, que era a ponta de lança do imperialismo, né, em especial estadunidense, contra as conquistas da Revolução Russa. Eles eram progressivos, era importante fazer uma frente única com eles, porque eu acho que uma coisa importante que a gente deve destacar, é que quando a gente analisa a história, nós analisamos a perspectiva da luta dos trabalhadores, o que faz avançar, né? Por critério moral, abstrato, é que se vê isso, né? Em valores, democracia, né? Essas coisas gerais, né? Mas onde é que isso se efetiva na luta de classes e favorece a luta dos trabalhadores? Como é que você vê isso? Houve uma como eu estava falando, em 1991 houve uma contra-revolução social, ou seja, o capitalismo que havia sido expropriado em 1917, ele foi restaurado a partir de agosto de 1991, né? Foi uma contra-revolução. A contra-revolução na União Soviética, ela não foi combatida. Para muitos, ela sequer foi admitida e muito menos estudada pelos que se reivindicam revolucionários hoje. Apesar de várias raras exceções, a maioria não estudou, não sequer admitiu que houve uma contra-revolução. A maioria das organizações de esquerda caracterizou o processo encabeçado por Gorbachev de capitulação mais profunda aos acordos com o imperialismo como progressivo. O mandelismo, o Secretariado Unificado, caracterizou e apoiou a perestroika, caracterizou como um fenômeno progressivo. E a maioria das organizações de esquerda, que são identificadas como trotskistas, mal identificadas, porque se proclamam trotskistas, saudaram, soltaram fogos, caracterizaram como revolução, o que na verdade não passava de uma contra-revolução. E, lamentavelmente, arrastaram o nome do trotskismo para a lama. Isso é bem diferente do que Trotsky dizia, que Trotsky defendia e que Trotsky deixou como legado. A destruição final da União Soviética, após 74 anos de existência, em agosto de 91, foi a maior derrota da classe trabalhadora e dos comunistas nos últimos 50 anos. Né? Isso é bom que se diga. Foi a maior derrota. Para te responder, você me perguntou se foi positivo ou negativo. Foi a maior derrota que a classe trabalhadora teve nos últimos 50 anos. E eu não estou me referindo à classe trabalhadora exclusivamente à classe trabalhadora russa, à classe trabalhadora do planeta. É preciso reconhecer essa verdade, essa derrota, e dizer que ela houve, por mais amargo que seja, reconhecer isso. Esse é um ponto de partida para compreender, inclusive, a realidade atual para os que querem modificar essa realidade. Para todo aquele que tenha como estratégia a luta contra o comunismo, esse é um ponto de partida. A derrota, e por isso é importante esse debate que está fazendo o GEPOSH, para o entendimento da realidade atual. A derrota histórica da classe trabalhadora em 1991 na União Soviética. As lições dessa derrota são tão ou mais importantes para o nosso tempo quanto as lições que foram as da Revolução Bolchevique de 1917.
e as lições da causa da degeneração burocrática nas décadas seguintes. Assim como a revolução, a contra-revolução precisa ser estudada. Uma compreensão clara da liquidação da União Soviética serve para as lutas do presente e do futuro. Nós reivindicamos a União Soviética e o conjunto da experiência dos Estados operários do século XX, criticando as limitações e os desvios desse Estado, mas nós reivindicamos. Foram triunfos nossos e a contra-revolução foram derrotas nossas. Eu queria pontuar 4 elementos antes de entrar mais no cerne dessa questão de o que foi, qual o significado dessa derrota, quais as consequências dessa com a amplidão e desdobramento dessa derrota. Eu queria pontuar esses 4 elementos que fazem parte desse estudo que eu acho necessário. A crise que levou à derrota, à liquidação final da União Soviética em agosto de 91 foi consequência do esgotamento da economia, comprometida 4 elementos. O isolamento da União Soviética, atenuado pela existência da relação entre a União Soviética e parte dos outros estados operários, mas agravado pela política de socialismo no seu país, por um lado, e pela guerra econômica permanente de boicotes, sanções e bloqueios do imperialismo por outros, como Cuba sofre. Né? Cuba com a sua dimensão e com a intensidade que sofre pelos bloqueios que acompanham desde 1961. Mas Cuba também é outro debate. Então, primeiramente, a questão do isolamento com todas essas determinações que eu acabei de falar. Segundo, a liquidação também, né, deve ser compreendida também pela corrida armamentista que eu também acabei de me referir. Né, como a corrida armamentista como economia de guerra. Se o investimento em forças destrutivas é benéfico para a economia política imperialista, a mesma política econômica exaure as forças produtivas de um Estado operário. Nesse contexto, o envolvimento da União Soviética na guerra do Afeganistão, como esforço de guerra concentrado, foi o golpe de misericórdia caindo na armadilha do imperialismo, né? Isso foi explicado em A Aventura do Imperialismo no Afeganistão, como um golpe da contra-revolução, que a nossa corrente elaborou e está no site da Liga Comunista. Terceiro elemento, pela conciliação e o endividamento burocráticos. Medidas liberais, pelo desmantelamento da planificação e do controle do comércio exterior ao longo dos 74 anos que desembocaram na perestroika e na glasnost. Ou seja, as capitulações e a política e o regime, a política levada pela burocracia de conciliação, de endividamento, de acordos com o FMI, medidas liberais, desmantelamento da planificação, tudo isso vai gerando internamente as condições para a restauração do capitalismo. Quarto elemento e último, a liquidação completa dos organismos de democracia operária pela burocratização de Stalin, continuada pelo Khrushchev, que fez autocrítica, mas não restaurou os organismos de democracia operária. Por Brezhnev, pelo Andropov e pelo Gorbachev, fez com que na batalha decisiva, em que a burocracia se dividiu entre 2 lados, entre restauracionistas, ou seja, com Yeltsin, e conservadores, não existisse nesse momento da divisão decisiva entre as 2 alas da burocracia, que eu vou me referir a eles agora, nesse momento, os trabalhadores não tinham organismo de poder. Eles tinham sido oprimidos por 74 anos e estavam impedidos burocraticamente de criar seus próprios organismos que defendessem o Estado operário, para além do fato que eu já me referi, que já não se tratava de uma geração que tinha a luta contra o capital no seu horizonte imediato. A luta dessas gerações era a luta contra a burocracia. Então, quando a burocracia stalinista da União Soviética ela se divide entre restauracionistas, com o Yeltsin ligado ao imperialismo, e os conservadores, não existia organismo de massa independente das 2 alas para lutar por um destino que atendesse aos interesses, nem os interesses imediatos, nem os interesses históricos da maioria da população da União Soviética. Dito esses 4 elementos, eu vou me ater agora tanto que significou o chamado Comitê de Emergência, que foi justamente a ala conservadora, os chamados linha dura da burocracia, o que eles foram, e qual o significado e qual a política do Yeltsin, que foi a outra ala. O colapso do golpe, porque vejam bem, o Gorbachev era o dirigente de toda a União Soviética, e contra o Gorbachev, e aquela linha de capitulação crescente
que o Gorbachev diz, não, eu estou só aplicando uma nova NEP, etc. Contra essa orientação do Gorbachev de cada vez mais se desarmar política, ideológica e militarmente para o imperialismo, surge na burocracia, né, um comitê de emergência. Esse comitê de emergência é um grupo de stalinistas que tenta aplicar um golpe de Estado ao Gorbachev. Esse golpe é dirigido por um cara chamado Yanayev, um dos dirigentes da burocracia. E, do outro lado, também já tinha bastante força nesse momento, tem o contragolpe do restauracionista Yeltsin, que, se não me engano, na época era o prefeito de Moscou. E nessa batalha, o grupo ligado ao Yanayev perde, e o grupo a ala da burocracia restauracionista ganha. E impôs derrota histórica, não só para a classe operária russa, mas também deu início a uma pilhagem do Estado operário e de outras 14 repúblicas pelo capital financeiro imperialista. Segundo um escritor chamado William Engdahl, na obra que ele fala Destino Manifesto, ele critica as políticas da CIA para esse período histórico, ele fala o seguinte: o Boris Yeltsin, essa é uma obra de 2018, Destino Manifesto, o Boris Yeltsin e seus reformadores de mercado livre eram parte de operações secretas de saque, dos saques mais criminosos já realizados na história da CIA. Foi o estupro da Rússia por um círculo corrompido de generais soviéticos traidores, junto com seus protegidos jovens da KGB, que foram transformados através de operações de saque de um Estado que não existia burguesia até então, em oligarcas bilionários. Esse estupro econômico só foi possível através de bancos ocidentais e da chamada máquina da democracia, de Washington, sob a bandeira de 3 presidentes sucessivos, o Reagan, o Bush e o Clinton. A tragédia, ela não se circunscreveu, como eu já falei, ao campo econômico, nem aos povos da antiga União Soviética. Essa tragédia, ela atingiu gerações de lutadores sociais e também foi uma tragédia política, teórica e ideológica para o proletariado mundial. No campo teórico, a contra-revolução potenciou a mais eficaz máquina de propaganda anticomunista desde o macartismo nos Estados Unidos da década de 50. O neoliberalismo é produto disso aí. O pós-modernismo, o identitarismo são variantes dessa ofensiva ideológica anticomunista catapultada por esses processos contra-revolucionários. Ainda que sejam escolas de pensamento conservador ou reacionários que tenham sido criadas antes dos processos de 89 e 91. O neoliberalismo, todo mundo sabe, ele nasce com o Reagan, com a Margaret Thatcher, o Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra, e com o Pinochet, a ditadura Pinochet no Chile. Ela nasce no final da década de 70, início da década de 80, mas também, depois da derrota da Guerra do Vietnã, que eu me referi a princípio, o imperialismo também refaz sua política, inclusive com o Carter, que não era um republicano, com o Carter, que orienta para uma política de enfrentamento chamada de reação democrática. O Carter orienta a desmontar as ditaduras militares da América Latina e orienta, junto com o Papa João Paulo II, o Papa polonês, a realizar uma operação de ofensiva chamada de reação democrática, que é mais uma operação de cooptação ideológica e de criação do que nós conhecemos hoje como revoluções coloridas, que vão operar não pela intervenção militar, não pelo confronto, que até então era a forma de enfrentamento principal entre o imperialismo e a União Soviética, mas pela cooptação das direções, pela manipulação dos interesses das massas que eram interessantes, burocráticos. Por tudo isso, se opera um processo que vai desembocar em 89 a 91, na restauração do capitalismo no leste europeu, na Alemanha, na queda do Muro de Berlim, etc. e tal, uma manipulação de uma fração da classe trabalhadora que até então se sentia oprimida por uma burocracia despótica, mas a manipulação por parte do imperialismo que conduz à troca da opressão burocrática pela exploração capitalista e a liquidação das condições de vida anteriores. A boa parte da classe trabalhadora desse país
Mas boa parte não. A classe trabalhadora desse país passa a ser explorada e oprimida pelo capitalismo mundial. E dentro do movimento operário, né, uma das outras consequências dessa restauração capitalista, porque estou explicando que foi ruim para os russos, para a população desses países da União Soviética e do leste europeu, mas para todo mundo, dentro do movimento operário e das direções majoritárias do movimento de massas e da esquerda, essa ofensiva contribuiu para dar um salto de qualidade no aburguesamento da social-democracia e do conjunto das direções conciliadoras. Isso também aconteceu no Brasil. Essa derrocada também se expressa no aborto ou apodrecimento dos processos de acumulação de consciência de classe que aconteceram desde a derrota do imperialismo em 1975 no Vietnã. Nas últimas 5 décadas, nenhum dos processos revolucionários que aconteceram, porque ocorreram processos revolucionários, mas nenhum desses processos desembocaram na expropriação da burguesia como classe em qualquer país depois do Vietnã, nem na conquista do poder pela classe trabalhadora. Basta verificar, né, os processos revolucionários que aconteceram, que eu já até me referi a eles, no Irã, na Nicarágua, em Burkina Faso, na África, né, nem sequer nesses processos ocorreu de modo deformado como ocorreram os processos revolucionários pós-1917, sobretudo no pós-Segunda Guerra. Você vê que na Nicarágua, no Irã, nada parecido com o que aconteceu na Iugoslávia, em Cuba, na Coreia do Norte, no Camboja, no Vietnã. Esses processos, esse período de retrocesso relativamente curto em termos históricos, faz com que os vários lutadores sociais contemporâneos acreditem que a vitória da Revolução Social seja um fenômeno ultrapassado. Para muitos da nova geração, o século XX não teria inaugurado a era das revoluções proletárias. O século acredita apenas que as revoluções proletárias foram fenômenos exclusivos do século passado. Nós acreditamos que o século XX inaugurou a era das revoluções proletárias. Não é um fenômeno exclusivo do século XX, pelo contrário, ele vai se reproduzir, inclusive, de uma maneira muito mais ampla no século XXI. O trotskismo, crítico das direções hegemônicas e tradicionais, e que poderia ter assumido um papel protagonista nas lutas contra o retrocesso da social-democracia e do stalinismo, fez pior que as duas primeiras tendências. O trotskismo agiu na maior parte das organizações que reivindicam trotskistas, quase a totalidade, agiu pior que a social-democracia e que o stalinismo diante da contra-revolução. No trotskismo reinou a confusão e o charlatanismo de vender a derrota como sendo vitória. A indiferença em relação às valiosas conquistas do passado, da luta de classes, e a quase totalidade que se autoproclamou trotskistas festejou com o imperialismo o fim da União Soviética e de quase todos os estados operários. No plano da política econômica, a tendência majoritária na maioria das nações e momentos foi a perda de direitos políticos, econômicos e sociais dos trabalhadores, o que se convencionou genericamente chamar de neoliberalismo ou de globalização. Na defensiva desorganizada, sem partido, que pelo menos os ajudasse a diferir aliados e inimigos, vitória de derrota, o proletariado acumulou perdas em todos os terrenos, no terreno organizativo, na consciência, nas condições de vida, nesses últimos 30 anos. O que fez com que também, na retaguarda, a consciência de certas frações do proletariado retrocedesse do conservadorismo, né, do pensamento do senso comum, para novas versões de reacionarismo, como foi o neofascismo, o trumpismo e o bolsonarismo. Isso também impactou, essa ofensiva ideológica, o fim da União Soviética, nesses 30 anos, impactou a consciência do proletariado, do conservadorismo, para que certas frações adotassem o reacionarismo contra os seus próprios direitos. As forças militantes comunistas, revolucionárias e internacionalistas representaram apenas uma pequena minoria do movimento dos trabalhadores hoje, mas nunca foram majoritárias nem nos períodos revolucionários. Com determinação, compreensão dialética e materialista da história, vontade de lutar pela clareza programática, é possível reagrupar os quadros revolucionários preparados para a luta na atual conjuntura para novas revoluções sociais. Então, o balanço que eu faço que foi uma derrota, mas uma derrota com repercussões planetárias, materiais, econômicas, subjetivas e organizativas.
Érico, e para concluir, quais são as lições de todo esse processo que você identificou? A conquista do poder político pelos trabalhadores na Rússia e a Constituição da União Soviética, o processo de degeneração da União Soviética, a instituição de um Estado operário, depois, né, sua degeneração, mas mesmo assim, que influenciou, que derrotou, que esmagou o nazifascismo, que, de certa maneira, pela sua própria existência, pelas suas conquistas revolucionárias, garantiu, incentivou a Revolução Chinesa, a libertação da Coreia, né, da República Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte, do Vietnã, as lutas de libertação na África, na Ásia, a criação do primeiro Estado operário na América Latina, em Cuba, né, e a garantia também da ascensão de movimentos nacionalistas, né, mesmo de cunho burguês, né, como no Oriente Médio, também na América Latina. E depois, né, a derrocada, a caída, a queda que você explicou aí da União Soviética, o processo de restauração, e que após, que é um fato, foi uma grande derrota, o que a gente deve associar não só a queda, desestruturação da União Soviética, que possibilitou um salto na ofensiva, vamos dizer assim, chamada neoliberal, né? Que foi um processo de recolonização dos países dependentes, atrasados, né? Uma ofensiva grotesca que gerou não só governos neoliberais, mas que o resultado, inclusive hoje, é a ascensão da extrema-direita, né, em vários países. Então, quais são as lições desse processo? Né? O que é que eles nos mostram? Né? Não só as lições, mas como é que são as possibilidades. Né? A gente sabe muito bem que o que determina, em última instância, a melhoria de vida de bilhões de seres humanos é a correlação de forças entre o imperialismo, né, que é a forma hoje estruturada do capitalismo no mundo, e a resistência dos trabalhadores, dos povos, das nações ao capitalismo imperialista. Muito bem, eu acho que você pontuou muito bem várias questões. Eu queria aproveitar suas palavras para justamente explicar quais são as lições desse processo de revolução e contra-revolução planetária, a partir dos tópicos que você elencou aqui agora. Eu estava falando que a derrota da contra-revolução fascista, o fascismo representou uma contra-revolução na Itália, na Alemanha, e que tinha como principal objetivo, explícito, manifesto, desde o Mein Kampf, do Hitler, etc. e tal, desde o discurso do Mussolini, era esmagar o comunismo, livrar o capital do comunismo. E a derrota da contra-revolução fascista permitiu o avanço da Revolução Mundial e a criação de novos estados operários. Né? A corrente internacional fundada pelo Trotsky, antes de ser morto, foi a única a dar continuidade ao marxismo revolucionário, explicando, por exemplo, as causas materiais da burocratização da União Soviética. Mas o trotskismo, depois de Trotsky, foi influenciado pela pequena burguesia e ficou reduzido a pequenos grupos sem influência sobre o proletariado. Pela ausência de partidos revolucionários, ou seja, embora o trotskismo fosse a continuidade do marxismo, não existiam partidos fortes trotskistas influenciando as massas. Pela ausência de partidos revolucionários com influência de massas, o movimento revolucionário posterior a 1917 foram dirigidos por grupos influenciados pelo próprio stalinismo. Organizações políticas que, no curso da luta de classes em seus países, como o castrismo em Cuba, o titoísmo na Iugoslávia, o maoísmo na China, por questões de sobrevivência, foram obrigadas a se tornarem exércitos centralizados e ir mais longe do que pretendiam no tensionamento e ruptura com a burguesia e o imperialismo. A política originária dessas organizações, dessas tendências do movimento, o titoísmo, o maoísmo, não era a ruptura com o imperialismo. Inclusive, antes de morrer, no momento final, o Mao se reconcilia com o imperialismo, todo mundo sabe disso,
né, o Mao se reconciliou. O Kissinger até escreveu recentemente esse livro aqui, dos acordos que eles estabelecem, e o Mao, uma das variantes do stalinismo, ele reconcilia-se com o imperialismo e se volta contra a União Soviética, dizendo que a União Soviética era social imperialista. Mas, em 49, o Mao foi impelido, depois dos massacres de Xangai e Cantão de 1927, e a luta de classes da Segunda Guerra Mundial, impeliram as correntes que se reivindicavam stalinistas ou marxistas-leninistas a irem mais além do que pretendiam na sua política de boa vizinhança com a burguesia. Impediu o próprio stalinismo, que fez um acordo para dividir a Polônia e não conseguiu cumprir esse acordo, porque o Hitler descumpriu o acordo e obrigou o stalinismo a romper com o nazismo. Mas, assim, a política de ofensiva imperialista quebrava o pacto, a convivência pacífica que o stalinismo buscava manter e obrigava o stalinismo a ir além de onde queria na sua linha de ruptura com o imperialismo e com o capital. Então, essas organizações dirigidas por stalinistas dirigiram revoluções sociais, dirigiram na Iugoslávia, dirigiram em Cuba, dirigiram na China, dirigiram na Coreia do Norte, no Vietnã, no Camboja, conquistaram o poder político e foram obrigados a expropriar a burguesia. Todavia, em nenhum desses processos se estabeleceu, como se estabeleceu em 1917, uma democracia operária, uma democracia proletária de qualquer coisa similar aos conselhos populares russos bolcheviques. E em todos os outros processos deram origem a estados operários que nasceram deformadamente burocráticos. Então, primeira coisa que a gente queria destacar é a diferença do bolchevismo dessas demais correntes. Lembro que o bolchevismo foi perseguido, caçado e executado pelo stalinismo no processo de contra-revolução política. Mas o que foi o bolchevismo e por que, apesar de não serem bolcheviques, essas tendências stalinistas no pós-guerra triunfaram? E isso eu queria explicar e daí tirar lições. E também, obviamente, como isso se relaciona com a questão da contra-revolução na União Soviética. Porque eu acho que sem partido, sem centralização política da ação revolucionária, não há revolução. E isso é muito importante para que as novas gerações de lutadores sociais reflexionem. Porque dentre todos os socialistas e rebeldes sociais de toda parte, incluindo os precursores anarquistas e os terroristas populistas russos, foram os bolcheviques. O Bakunin era russo. Os terroristas, os narodniks, os terroristas russos, os populistas, eram muito mais belicosos e radicais que os bolcheviques. Mas não foram esses os responsáveis por conduzir a luta de classe até a expropriação do capital, foram os bolcheviques. E isso não foi por acaso. Não foram as bombas populistas contra as personalidades e instituições odiadas pelas massas, não foi a mera rebeldia espontânea, nem o que se hoje chama de auto-organização da população, uma concepção que até voltou em moda hoje, que catapultaram o movimento ao seu estágio superior e universal que a Revolução de Outubro atingiu. Foi um partido comunista de vanguarda da classe trabalhadora, centralizado democraticamente e hierarquicamente disciplinado, que dirigiu o maior passo dado pelas massas em toda a história da luta de classes. Sem a teoria revolucionária, não haveria um movimento revolucionário, como já insistia Lenin, mesmo antes da Revolução de 1905, a revolução que criou os soviets. Lenin aprimorou as suas concepções do que fazer de 1902, quando teve como principais adversários o espontaneísmo e o tradicionismo e o populismo, isso em 1902. E ele aprimora isso aí depois de 1902 sobre as ricas experiências do combate à degeneração da social-democracia, tanto dos mencheviques quanto da social-democracia alemã, do curso que no processo da Primeira Guerra Mundial capitulam as suas burguesias, e durante o curso do próprio processo revolucionário de 1917, quando lança as famosas teses de Abril. Então ele aprimora o que fazer nas teses de Abril e também no estudo da derrota da Revolução Alemã de 1918, que eu já me referi, e da própria Guerra Civil Russa. As concepções se aprimoram e se desdobram nas principais resoluções dos 4 primeiros congressos da Terceira Internacionais que devem ser reivindicados pelos comunistas hoje.
A maior revolução, a maior lição da Revolução, te respondendo, Fred, foi a Revolução de Outubro. Inclusive tem um livro com esse nome do Trotsky, que é Fazendo o Balanço da Tomada do Poder pelas Massas, em 17, o Trotsky deduz, nesse livro, Lições de Outubro, que a classe operária também não pode fazer valer seus interesses históricos de forma independente de uma direção revolucionária centralizada e fundida com as massas. Palavras dele, abre aspas, não pode triunfar a revolução proletária sem o partido, a parte do partido ou por um substituto do partido. Fecha aspas. Desde o invento da luta de classes, muito antes do próprio modo de exploração capitalista, os explorados se rebelam. Não é novidade no Brasil, o Zumbi dos Palmares, o Quilombo dos Palmares, Canudos, vários momentos da história mundial existem rebeliões, às vezes se estabelece até em microcosmos, como foi Palmares e depois como foi Canudos, situações de coletivismo, de economia coletivista. Ou, antes mesmo do advento da luta de classe, tinha um comunismo primitivo, mas desde o advento da luta de classe, muito antes do próprio modo de produção capitalista, como eu estava dizendo, os explorados se rebelam, conquistam interesses imediatos ou são derrotados, mas somente em outubro de 1917, sob a direção de um instrumento que organiza a luta por uma estratégia comunista revolucionária, é que a luta de classes foi conduzida até o estabelecimento do Estado operário. Pela primeira vez aconteceu um Estado operário, por quê? A gente tem que estudar isso, né? O Trotsky diz assim, que a principal lição de outubro foi que no ano de 1917, abre aspas, no ano de 1917, a Rússia passava por a sua maior crise social. É interessante que o Brasil passa por uma grande crise social nesse momento. Continua Trotsky. Alguém certamente poderia dizer, entretanto, com base em muitas lições históricas, que se não houvesse o partido bolchevique, a imensurável energia revolucionária das massas teria se esgotado em infrutíferas explosões esporádicas, e os maiores levantes teriam terminado em ditaduras mais contra-revolucionárias. A luta de classes é o motor principal da história. Ela exige um programa correto, um partido firme, uma direção corajosa e digna de confiança. Não heróis de salão, com as suas frases parlamentares, mas revolucionários prontos para ir até o fim. Essa é a maior lição da Revolução de Outubro. Continuando. Não, isso termina a citação do Trotsky e eu continuo. Né? Qual a lição que a gente tira para além de outubro? Como explicar a vitória da Revolução na China, na Iugoslávia, na Coreia do Norte, em Cuba e no Vietnã, apesar de que nenhum desses países havia um partido, ou na sua frente dessas revoluções, havia um partido similar ao Partido Bolchevique, e muitas vezes não havia nenhum partido na frente dessas revoluções que eu acabei de mencionar. Por quê? Porque, primeiramente, há que se destacar que, precisamente nas últimas décadas, quando prevaleceu, principalmente entre a juventude, o rechaço da rigidez bolchevique, de combate à forma de organização centralizada e de vanguarda, sob a influência da reação democrática patrocinada pelo imperialismo e de sua ofensiva anticomunista pós a União Soviética, nenhuma revolução social foi realizada. Você se lembra que eu falei do Carter e da reação democrática. Então, criticando e rechaçando a forma política partido, centralização, centralismo democrático e etc. e tal, como algo do passado e que tem que ser rechaçado, não se realizou novas revoluções. Se nas últimas décadas não houve nenhuma revolução social vitoriosa, foi porque não existiu um partido. Como nos ensinou Trotsky, a revolução proletária não pode triunfar sem partido, contra o partido ou através de um substituto do partido. Este é o principal ensinamento dos últimos 10 anos. É preciso que os sindicatos ingleses, como o Trotsky se referia, é certo que os sindicatos ingleses podem tornar-se uma poderosa alavanca da revolução proletária em certas condições e durante determinado período. Poderão até, por exemplo, substituir sobre os operários. Mas, sem o apoio do Partido Comunista, e com mais forte razão contra ele, não serão capazes de realizar isso. Só se a propaganda comunista se tornar preponderante no seu seio. E no seu seio é que poderão desempenhar esse papel.
Pagamos demasiado caro essa lição sobre o papel e a importância do partido para não termos retido essa lição integralmente. Essa é a primeira dimensão que eu queria destacar, primeira lição, inclusive desse processo pós-União Soviética, pós-guerra e os processos atuais, por que eles não descambam em novas revoluções depois da Revolução Vietnamita. Segundo, a história da luta de classes sem direções bolcheviques por todo o último século dá menos ainda razão para os preconceitos dos autonomistas contra partido. Desde a Revolução Bolchevique de 1917 até hoje, dentre todos os processos revolucionários existentes em sua totalidade, sem uma direção revolucionária, sem teoria revolucionária e sem um sadio regime centro-democrático, ou seja, mesmo sem um partido de bolchevique, só triunfaram os processos que tiveram em sua direção instrumentos políticos mais centralizados e hierarquizados que os partidos políticos do proletariado. E só triunfaram sob uma direção de exércitos centralizados, o caso da China, o caso da Iugoslávia, o caso de Cuba. Né? Não tinham partidos, mas só foram triunfantes. O caso do Camboja, o caso do Vietnã, com o Ho Chi Minh, só triunfaram sob uma direção de exércitos centralizados de trabalhadores. Esta inegável experiência histórica é suficiente para enterrar de vez todos os preconceitos anarquistas contra a centralização e pela horizontalização das organizações de massa. Em terceiro lugar, e aqui eu concluo, passada a fase inicial da luta, em que o imperialismo e a burguesia não deixaram outra alternativa à direção, como o maoísmo ou o castrismo, do que a ruptura com as suas próprias concepções originárias e a condução prática e empírica da expropriação da propriedade privada dos meios de produção, as revoluções foram conduzidas ao próprio estrangulamento pela política de suas direções. Stalinistas de todas as colorações se opunham à teoria revolucionária internacionalista, à revolução permanente e ao centralismo democrático. Estas direções não bolcheviques adotaram o refluxo da luta revolucionária em seus respectivos estados operários, o chauvinismo nacionalista do socialismo em um só país, e às vezes numa pequena ilha, e às vezes em meio país, como na Coreia do Norte. Esta política agravou o bloqueio imposto pelo imperialismo e, em meio ao refluxo da luta de classe, burocratizou os nascentes estados operários, pavimentando o caminho da restauração do capitalismo e da contra-revolução social, com o apoio das massas, como ocorreu no leste europeu, oriundo de processo de expropriação burocrática, onde as novas gerações nasceram, tendo como principal adversário a opressão parasitária da burocracia stalinista. Todavia, sobrevivem, apesar de serem tão pequenos, em meio país na Coreia do Norte e numa ilha, os processos contra os estados operários da China, da Coreia do Norte e de Cuba, eles sobrevivem porque o imperialismo não permite nenhuma mediação que não seja a ruptura, o enfrentamento permanente. A burocracia, ela a direção desses países, de Cuba e de Coreia do Norte, que são, no nosso entendimento, os que sobrevivem como Estado operário, eles são pela negação da política do imperialismo, que permanentemente os acossa e o impede qualquer política de conciliação, e obriga a ir adiante. E esses processos devem ser defendidos, esses estados devem ser defendidos como os estados operários e como remanescentes das revoluções do século XX e que vão se desenvolver novos processos revolucionários sociais e anti-imperialistas e anticapitalistas no século XXI. Érico, muito obrigado por sua exposição, certo? Nós do GEPOST vamos continuar com essas atividades de formação sobre temas contemporâneos, né? Para cumprir, né, com a nossa função, que é divulgar o pensamento e a reflexão revolucionária baseada no marxismo, né? Então, não basta a gente ficar só tomando as pílulas, né, e reproduzindo o que os grandes meios de comunicação passam, né? Sobre o que está acontecendo no mundo ou o que aconteceu. Nós temos que avaliar a história a partir dos interesses dos trabalhadores, né? E o que foi realmente a União Soviética,
a sua derrocada, né, e as lições de todo esse processo deve ser um patrimônio nosso que queremos mudar esse mundo. Então, muito obrigado e até a sua próxima contribuição.